E olha, nesse mês de abril, em que se comemora o Dia do Índio, moradores do Alto Rio Solimões discutem soluções para problemas como alcoolismo, violência, pesca predatória e desmatamento. Isso em comunidades indígenas, Ticuna, Cocama e Cambeba. A região do Alto Rio Solimões, formada por 9 municípios, abriga uma população de mais de 70 mil indígenas. Esses povos tradicionais vivem em aldeias na faixa de fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. Em comum, vivenciam os mesmos problemas sociais. Está faltando muito peixe no garapé porque tá muito lixo aí. Porque os peixes estão morrendo e a gente vai morrer sem peixe porque os peixes não vai ter na água, no rio. Para não desmatar nossa floresta e preservar também para restaurar um dia para não acabar. Aqui na nossa aldeia, porque muitos jovens se matando, se forcando por causa do droga, de violência, de alcoolismo. Em busca de respostas para os problemas enfrentados pelos povos da floresta, Freis Capuchinhos reuniram representantes de entidades do estado do Amazonas e governo federal no primeiro Ajuri de Ecologia Indígena, realizado na aldeia de Belém dos Solimões. Estão aqui para caminhar juntos ao lado dos indígenas e ajudá-los, com recursos, com profissionais, a fazer com que o cuidado com a natureza se torne uma realidade do dia a dia. Não podemos mais esperar, está na hora de passar aos fatos. A natureza está gritando, se não fizermos nada, os problemas vão só aumentando. Na comunidade, os indígenas reclamam da falta de um local adequado para colocar os resíduos sólidos. Sem saneamento básico, o lixo tem acumulado no rio e igarapés da aldeia. Olha como é que está, o lixo, né? Então, o que é preciso? Nós estamos precisando de uma ajuda para onde levar o lixo, né? Porque se fosse todo tempo assim, vai ser tudo contaminado. A exploração de peixes e árvores nas reservas indígenas também foi debatido no encontro. O objetivo é buscar um caminho que possa manter o trabalho de pescadores e madeireiros sem que tenha que degradar a natureza. Então a gente tem que arrumar alguma solução para que a gente possa trabalhar também, porque a gente depende muito disso. Tem muitos pescadores que dependem da pescaria. A gente não pode nos comprometer enquanto instituição de dizer que nós temos a resolução para esses problemas, mas a gente pode buscar a construção de projetos juntamente com as comunidades e fazer com que esses projetos cheguem a órgãos de fomentos e que a gente possa trabalhar juntamente com essas comunidades. Nós temos aqui a reunião de 31 comunidades que discutem sobre temas que estão acontecendo diariamente na região aqui do Alto Solimões. A venda de bebida alcoólica dentro das comunidades indígenas é proibida no Brasil, mas esse comércio ilegal tem prosperado no interior do estado, devido à falta de fiscalização das forças de segurança. Por causa da ausência das forças de segurança do estado brasileiro, lideranças locais decidiram criar a Guarda Voluntária Indígena, que é quem tenta resolver os problemas relacionados ao consumo de drogas e álcool dentro das aldeias da região do Alto Rio Solimões. Acompanhamos o grupo em uma abordagem a um bar que funciona nos fins de semana dentro da aldeia de Belém dos Solimões. No local foram encontradas bebidas. Em fevereiro, os moradores apreenderam 150 pacotes de cervejas e 20 caixas de cachaça no local. O nosso juventude está morrendo por causa de bebida e droga. Então, por isso, nós buscamos uma solução. Na casa de seu Aldemir, a família luta para tirar o filho Ticuna, de 18 anos, da dependência da bebida alcoólica. Ele reclama da falta de um centro de reabilitação para dependentes químicos indígenas na região. Se não tivesse a bebida, o vício, não tinha nada de problema aqui. A bebida que traz a gente, fazer a família da gente ficar assim, sofrendo. Onde não tem bebida, não tem nada de briga, não tem nada de confusão, não tem. O posto de saúde de Belém dos Solimões chega a registrar 20 ocorrências por mês, envolvendo casos de violência com o consumo de bebidas alcoólicas e drogas entre jovens indígenas. O polo base de Belém tem uma abrangência de 29 comunidades. Dessas 29 comunidades, eu tenho aí 95% delas
problemas relacionados ao uso de bebidas alcoólicas, né? Em algumas delas também já o uso de entorpecentes. Para esse pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas, é o momento de pensar em alternativas que possam buscar soluções para combater a violência, a criminalidade e a violação dos direitos humanos dentro das terras indígenas no Brasil. A ideia, na realidade, é a gente tentar pensar um modelo de segurança pública que não envolva somente a fiscalização policial, e sim a colaboração permanente, o protagonismo das organizações indígenas, pensando seus principais problemas, que envolvem desde a exploração ilegal dos recursos naturais voltados aí, né, ao mercado ilegal da madeira, da pesca, dos problemas com o garimpo, né, e que estão muito presentes e latentes nessa região de faixa de fronteira. Em 2018, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União, por intermédio da Polícia Federal e o Estado do Amazonas, através das polícias militar e civil, realizassem policiamento ostensivo de forma permanente nas reservas de Belém do Solimões e Umariaçu, o que, segundo os indígenas, nunca foi cumprido. Já pedimos ajuda federal, mas não dá apoio para nós, porque nós estamos sofrendo para proteger o nossa juventude. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Superintendência da Polícia Federal, mas pelo menos até agora nós não tivemos retorno.